Professor Samuel Seabra, e tem um ingrediente também, né, Samuel, antes do Samuel falar, que é a questão das Forças Armadas, né? Você ameaçar um senador, como eles ameaçaram, para defender um presidente como Bolsonaro, não tem popularidade que resiste, não tem sociedade que aguente, né? Acho que também está na hora de dar um basta nesses militares e dizer que o povo não tem medo, né? Que tem que ir pela democracia. E não porque eu sou armado e estou aqui lhe dizendo que o Bolsonaro é honesto. E outra coisa, né, professor Samuel? Você é um estudioso aí da sociedade, vamos dizer assim. Não existe nenhum segmento que tenha só gente honesta, né? Quer dizer, não tem banda podre nas Forças Armadas. Tem banda podre até dentro da igreja, quanto mais nas Forças Armadas. Professor Samuel. Olha, Tássio, eu quero aqui parabenizar pela sua reflexão, mas é isso mesmo. Mas o fenômeno que a gente tem observado diz respeito à coragem renovada dos militares em sair do armário, né? Eles tiveram a coragem e precisavam que alguém, algum translocado, algum psicopata arvorando-se do direito de representá-los, chegasse ao Planalto, porque eles sempre pretenderam, né, retornar ao Planalto, ao poder central, os militares, mas nunca tiveram espaço para isso, porque a pecha e as sequelas de mais de 20 anos de ditadura militar deixaram grandes marcas no povo brasileiro. Então a democracia, essa pesquisa que foi dita aí pelo Aurélio, ela demonstra claramente essa questão. Os militares se viram agora no poder, através desse psicopata Bolsonaro, de criar as condições, criar a atmosfera para fortalecer e estimular os quadros que eles avaliam ser mais preparados, ser mais queridos pela tropa, para já, escreva o que eu estou dizendo, lançar uma candidatura independente de Bolsonaro. Uma candidatura que apresente um general à presidência da República. Porque eles sabem, se fizerem isso, eles vão ter todo o capital político do Bolsonaro. Bolsonaro ainda não derreteu o que tinha que derreter. Na minha avaliação, vai haver um cisma, né? Ela já está havendo, né? Um cisma desse bloco de apoio do Bolsonaro, primeiro com a saída do Moro, do Juizé Moro, né? Que racha aí essa hegemonia do Bolsonaro, mas ainda mantém reorganizado esse segmento, mantém um apoio. Mas outro golpe será atingido, né, de morte aí o Bolsonaro, quando as Forças Armadas apresentarem o seu candidato. Eu não tenho dúvida que isso está sendo tratado entre os generais. Há uma conspiração muito forte, inclusive capitaneada pelo Mourão. Isso aí não é a questão de você estar com obsessões, mas é isso, né? O Exército, uma parte considerável do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não se sentem representadas. Eles queriam voltar ao poder, mas não dessa forma, dessas condições, inclusive manchando a imagem que foi criada ao longo desse tempo aí de afastamento, de silêncio das Forças Armadas após serem apiados do poder, na verdade retirados do poder com os movimentos populares, com a força dos partidos de esquerda, né? E eles agora querem manter essa história da honestidade, da capacidade intelectual, do nacionalismo, do patriotismo, então, do nacional desenvolvimento. Então, eles querem se agora disso, só que não conseguem, com um presidente psicopata, genocida, incompetente, burro. Bolsonaro é o que
que mais excremento da política do baixo clero do Centrão. Foi anos do PP. Então, os militares não estão de acordo com a forma de governar do Bolsonaro. Isso é sabido, né? O general Braga, por ser ministro da Defesa, exerce uma influência direta ali sobre as outras três forças, sobre a Aeronáutica, a Marinha e o próprio Exército, em função do seu cargo. Mas no quartel, na caserna, existe uma insatisfação muito grande, principalmente dos generais que têm formação superior, que têm escola superior de guerra, porque, olha, não se enganem, né? Nós temos aí militares preparadíssimos do ponto de vista intelectual, de formação, né? Achar que o militar, eu digo porque convivi, ele é um desqualificado intelectualmente porque ele é um militar, isso é de uma desonestidade intelectual muito grande, porque SPSEX, AMAN, Escola Superior de Guerra, esse pessoal estuda continuamente. E a crítica, inclusive, que eu fazia na época do governo Lula e da Dilma, era porque não se reconceptualizava a grade curricular das escolas de formação de oficiais. Então você tem um jovem hoje de 19, 20 anos, sendo oficial do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, com a cabeça de... não são todos, obviamente, mas com a cabeça do general de 30, 50 anos atrás. Então, Samuel, me permita. Pois não. Me permita só uma parte. Eu quero colocar o seguinte: a partir do momento que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas entram na política, a política é a área do dissenso, é a área da discordância. É claro que vai ter discordância entre os militares. É claro que existe. Não há um consenso nos militares em apoio ao Bolsonaro. Mas, por outro lado, ele mantém ainda. Ele está sendo segurado, o governo. Os ministros militares dando recado, fazendo isso. E há um segmento que apoia o Bolsonaro. E há também um segmento, sim, eu acho que os militares são preparados para a guerra, a defesa. Não é preparado para a luta política, para gerir as coisas públicas. E mostra, sim, a corrupção que existe também. Olha aí o Pazuello. O Pazuello é um general, rapaz, da ativa. General da ativa. Quer dizer, vamos aqui guardar por 100 anos, sigilo por 100 anos, a investigação sobre ele. Pensou que coisa mais absurda? Então, esse segmento, a partir do momento, eu vejo que é isso, Samuel, a partir do momento que há a entrada na política, vai ter discordância. Mas há também um certo segmento conservador. As Forças Armadas, desde a sua formação da Escola Superior de Guerra, que foi formada na luta da Guerra Fria, para combater o famoso inimigo interno que eles inventaram, as forças socialistas e de esquerda, quer dizer, então está impregnada ainda na cabeça da formação desses militares. E são altamente conservadores. Altamente conservadores. E você tem razão, não mudou. Isso, Aurélio. Ocorre que esse grupo aí que chegou ao poder, o Pazuello e outros generais, o Santa Cruz, né, que é o mais coerente entre eles, o legalista entre eles, né, o Santa Cruz, esse pessoal foi da turma do Bolsonaro, da academia, são contemporâneos do Bolsonaro. Então o Bolsonaro, né, se juntou aí com o baixo clero do Exército para poder maquinar, a exemplo do Pazuello, esse incompetente aí que foi utilizado para poder chancelar as falcatruas da vacina, da compra, da aquisição das vacinas. A equipe toda do Bolsonaro é uma equipe ligada a ele, vinculada a ele umbilicalmente. Mas a gente não pode generalizar, né? É essa fala que eu tenho. Então, assim, que é importante que a gente ressalte que o lugar do militar é na defesa do exército, defesa da nação, da soberania da nação. E toda vez que você confunde a política com as forças militares, você tem um prejuízo aí muito grande, porque todos eles
extremamente corporativistas, né? Extremamente corporativistas. Então vão fazer de um tudo para poder manter as suas prerrogativas constitucionais, as suas prerrogativas de militares. Eu digo isso porque conheço, que sei, fui militar durante muito tempo. Existe esse sentimento corporativo muito forte. Olha o exemplo aqui, o que tem sido o Capitão Wagner. O Capitão Wagner é o melhor quadro da política, produzido da política cearense? Lógico que não. Lógico que não. O Capitão Wagner surge numa greve da Polícia Militar. Inclusive, eu era militar na época, participei desse movimento paredista, né, à época, e ele surge como uma liderança, né, que acalenta ali os policiais militares que sofriam de escalas penosas, de baixos salários. Então, aí ele se apresenta, um novo, um oficial novo, né, os militares, as praças não tinham coragem de fazer esse enfrentamento, aparece um oficial, inclusive já transitava na política, e politiza a política, a polícia militar. Dá para ela uma espécie de sentimento de classe. Bom, até que ponto isso é ruim para a democracia, certo? A gente precisa avaliar. É importante que tenha um segmento da classe trabalhadora, que participem os militares, os policiais civis, são trabalhadores e precisam da sua representação de classe. Agora, o que não pode extrapolar é a democracia. É pedir intervenção militar, golpe militar, AI-5. Esse pessoal, esses 7% aí dessa pesquisa, equivale aproximadamente aí desse universo de 30% aí da população que apoia Bolsonaro, mas quase metade desses 30% acreditam nisso. Intervenção militar com Bolsonaro no poder. Então, o pessoal que não estuda, o pessoal tem louco em todo canto, tem louco inclusive na esquerda, mas também tem na direita, esses tem mais ainda. Então é preciso a gente fazer essa avaliação sempre do ponto de vista político, né? Mas é isso, os militares provaram que não estão preparados para retomar o poder, provaram que não estão, inclusive encabeçados pelo Bolsonaro. Encabeçados pelo Bolsonaro, eles não estão preparados. O lugar deles é na defesa da nação, da soberania, da segurança externa. Esse é o lugar dos militares que eles sabem fazer muito bem. Mas existem bons militares, existem diplomatas militares que, inclusive, historicamente deram sua contribuição para o próprio país. Obviamente, muitos deles foram perseguidos pelos seus pares, né? E a história tem provado isso, tem mostrado isso. Mas é isso. O Bolsonaro, concluindo aqui meu raciocínio, falando demais, vou dar espaço, inclusive, para a nossa comunidade aqui, o Josenias, que quero mandar um grande abraço. Aí. Vereador aí de Fortaleza, líder do Ceaconce, nosso presidente estadual, a grande referência aí do estado do Ceará, seja bem-vindo. Então, para concluir aqui, inclusive, viu, Tasso? Eu vou pedir aqui autorização para poder, logo após a minha fala, me retirar. Tem uma atividade aqui paralela que chocou. Mas é dizer isso, Bolsonaro derrete, esse derretimento, ele vai migrar para uma terceira via. A grande mídia procura essa terceira via. Está aí o governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, pontuando em 3%. O Ciro Gomes vai avançando entre 9% e 7%. Então eles querem dar a butada certa. Porque eles viram que com o Alckmin, né, com o Aécio Neves, no passado não deu certo. Então eles querem tirar o Bolsonaro, mas não querem colocar, né, o Ciro Gomes. Eles querem alguém que seja mais alinhado ao grupo da grande mídia. Então, eu acredito que nesse movimento, nesse derretimento do Bolsonaro, vai haver uma mudança aí, e essa terceira via aí pode se fortalecer. Eu acredito que o Gomes aumente aí a sua capilaridade, aumente aí a sua inserção dentro desse movimento político. E Lula vem se consolidando, o capital político é dele. Aí o grande debate é quem é que vai para o segundo turno com o Lula, porque ele já está lá, e se Deus quiser, nós vamos tirar esse Bolsonaro psicopata do poder. Fora Bolsonaro. Ok, professor Samuel, muito obrigado aí. Valeu aí. Próximo sábado a gente se encontra aqui no Café